É isso aí, galera. Mais uma vez, oi para todo mundo. Nós vamos hoje estudar o milênio bíblico. O que fala o milênio bíblico? A gente estudou no estudo passado, a gente estudou sobre a volta de Jesus Cristo e nós vimos que entre a ressurreição das pessoas que estiverem salvas, que vai acontecer exatamente na volta de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo voltar, até a ressurreição das pessoas que não estão salvas, que vão receber, infelizmente, por conta da escolha deles, o desprezo eterno de Deus, a morte eterna, vão morrer e acabou. Existem 1000 anos. O que são esses 1000 anos entre uma coisa e outra? É o que nós vamos estudar hoje. Mas antes de estudarmos, nós vamos fazer uma oração, como de costume. Porque a palavra de Deus tem que ser entendida de acordo com a vontade dele, com a mensagem que ele passou. Sem o Espírito Santo de Deus é impossível ter essa sabedoria e esse entendimento. Então nós vamos orar. Querido e bondoso Deus, Pai eterno, maravilhoso que nos céus habita, graças te damos por mais um dia de vida e mais uma oportunidade de estarmos aqui estudando juntos a tua palavra. Senhor, pedimos humildemente que o Senhor nos conceda sabedoria para entendermos a tua palavra, sabedoria para aplicarmos a tua palavra, para não esquecermos. Por favor, nos ajude nesse momento a estarmos mentalmente, fisicamente, longe de qualquer coisa que possa nos atrapalhar no entendimento da sua palavra. Estarmos longe de qualquer coisa que nos afaste da verdade. E por favor, que o Senhor fale através da sua palavra, através do seu Espírito Santo nos nossos corações, que unicamente o Senhor seja exaltado. Esse é o nosso objetivo aqui, que não tem opiniões humanas, mas a tua palavra falando a nós, em nome e por amor de Cristo amado Jesus. Amém. É isso aí, galera, vamos pra cima então. Estudo de número 8, o milênio. Pega a sua Bíblia, sei que você já tá ligeiro, esse é o estudo de número 8, então eu acredito que você já viu alguns pelo menos. Vamos lá, o milênio. Se você não viu nenhum antes, tá caindo de gaiato, acompanha aí que você não vai se arrepender, tá bom? Na sequência da volta de Jesus, acontecimentos extraordinários terão lugar. Até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado, decorrerá um período de 1000 anos, ou um milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? Onde e em que circunstância estará Satanás? Qual e como será o desfecho de tudo? É importante que busquemos respostas nas Escrituras Sagradas para essa indagação. Então vamos abrir a Bíblia. Primeira pergunta de hoje. Para onde os salvos após a volta de Jesus Cristo e quanto tempo, para onde irão os salvos após a volta de Jesus Cristo e quanto tempo ali permanecerão? A gente viu que no momento que Jesus Cristo desce à terra, as pessoas que não estão salvas, elas morrem perante a glória de Deus. Os que estão salvos vivos encontram com Jesus e os que estão mortos e foram salvos porque escolheram a Cristo vão ressuscitar nesse momento. Então todas as pessoas que não estiverem salvas vão morrer ou continuar ou elas vão continuar mortas, tá bom? Então vamos lá, para responder essa primeira pergunta, onde que estarão salvos nesses 1000 anos, a gente vai para o livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Capítulo 20, verso 6. Bem, último livro, fácil de achar, eu acredito que você já achou, então eu vou ler com você. Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles durante 1000 anos. Veja só como a Bíblia é clara. Reinarão durante 1000 anos com Cristo. Então, irão para o céu e reinarão durante esses 1000 anos, as pessoas que forem salvas. Serão sacerdotes de Deus. Sobre eles a morte não mais terá poder. Lembrando que, de acordo com a palavra de Deus, as pessoas que morrem, elas descansam e esperam até a segunda vinda de Jesus. Para entenderem o seu julgamento e a sua salvação ou condenação. Então, as pessoas que morreram desde Adão e Eva até agora, elas estão descansando. Jesus voltou, ressuscitam os salvos. Os que não são salvos ficam dormindo. Simples. É isso. Pergunta número 2. Pergunta número 2, só um instantinho. Tá. Pergunta número 2.
O que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Então, os não salvos estão na terra, mortos, dormindo, como se estivessem dormindo. E os salvos foram para o céu, passar 1000 anos reinando com Deus. A primeira parte dessa resposta está em Apocalipse 20, capítulo 20, verso 4. Veja só a clareza da palavra de Deus. Não estou colocando aqui uma opinião minha, eu não estou colocando aqui um achismo. A palavra de Deus é clara quanto a esses assuntos que nós estamos estudando, muito claro, tanto quanto esse, quanto outros assuntos. Apocalipse 20, verso 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Para por aí, nessa metade do verso 4. A gente vai agora para 1 Coríntios. É um livro um pouco antes aí do Apocalipse. Alguns livros antes do Apocalipse. 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6. Coríntios está ali, ó. Antes de Gálatas. Antes de Gálatas você vai achar 2 Coríntios, aí é um pouco antes, 1 Coríntios. Toma cuidado para você não acabar lendo 2 Coríntios. Então, 1 Coríntios capítulo 6, verso 2. Acompanha comigo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 2. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Então vamos lá, vamos entender esse contexto. Aqui Paulo está escrevendo aos moradores, é uma carta aos coríntios, né? Vocês não sabem que os santos, quem são os santos? A gente já entendeu que os santos são as pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, aqueles que escolheram a Jesus Cristo, são chamados de santos na Bíblia. Esse é o contexto. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Então aqui Paulo está falando, e no outro verso também, que nesses 1000 anos nós vamos julgar, e tem vários outros versos falando sobre isso, a gente vai continuar aqui no contexto, tá? Mas as pessoas salvas vão julgar o mundo, vão julgar as pessoas que não foram salvas. Na verdade, esse julgamento não tem o caráter de mudar alguma coisa que já foi julgado por Deus e por Jesus Cristo, mas de entender o que as coisas aconteceram, por que aconteceram, por que tais pessoas foram salvas, por que outras pessoas não foram salvas, entender por que cada um fez aquela escolha. E isso vai ser uma das coisas que nós vamos fazer durante os 1000 anos no céu. Então, o que farão os santos durante os 1000 anos? Os salvos receberão autoridade para julgar. E os salvos entenderão porque muitos não estarão lá. Assim, quando forem abertos os livros da vida de cada um, quando a gente entender a vida de cada um dos nossos familiares, de nós mesmos, tudo, a gente vai entender por que cada pessoa está ou não está no céu. Aceitou ou não aceitou a salvação de Cristo. Nós temos 1000 anos para fazer isso. Pergunta número 3. Como ficará a terra durante esse período? A gente vai para o livro de Jeremias. O livro de Jeremias está bem antes, é no Antigo Testamento. Livro de Jeremias, capítulo 4. Livro de Jeremias, capítulo 4. Como ficará a terra durante esse período? Uma pergunta interessante, hein? Como vai ficar? Se os que estão salvos estão no céu, a terra já passou por todos os eventos do Apocalipse, as pragas dos últimos dias e tudo mais, como que vai ficar a terra durante esse período? Jeremias capítulo 4, versos de 23 a 26. Jeremias 4, versos 23, 24, 25 e 26, tá? Eu vou começar aqui então lendo com você. Jeremias 4, verso 23. Olhei para a terra e ela era sem forma e vazia, para os céus, e a sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes e eles tremiam, todas as colinas oscilavam. Olhei e não havia mais gente, todas as aves dos céus tinham fugido em revoada. Olhei e a terra fértil era um deserto.
Todas as suas cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Agora o capítulo 25 do mesmo livro de Jeremias. Capítulo 25 do livro de Jeremias. Me acompanha aí que a gente está no mesmo livro, é fácil agora, hein? Capítulo 25, verso 33. Capítulo 25, verso 33. Jeremias 25, verso 33. Eu vou ler com você. Naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado ao outro da terra. Ninguém pranteará por eles, e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Forte, hein? Forte esse verso. Então a terra vai ficar como ela era no princípio, antes da criação de Deus, antes de Deus criar a terra como nós já conhecemos. A terra, ela ficará sem forma e vazia. Voltará a ser um abismo como era antes de ser criada. Nela não haverá pessoas vivas. As cidades ficarão todas derrubadas e destruídas diante da vinda de Cristo Jesus. A terra ficará cheia de pessoas mortas, ou seja, ruínas, só ruínas. As pessoas que viram e não aguentaram vão morrer, e os não salvos vão ficar lá mortos, espalhados pela terra, ruínas, tudo destruído, porque os eventos finais tem muita coisa que vai acontecer que vai acabar destruindo, que vai destruir tudo da terra, e a vinda de Jesus termina de destruir. Então, aqui tá uma grande lição, hein? Gente, a gente vê que o cenário no nosso mundo tem muitas guerras que podem acontecer e estourar. Se fala muito no poder nuclear de cada país que tem potência para destruir o mundo inteiro. Se acontecer uma guerra mundial, vai acabar tudo. Ou vai acabar tudo com a fome. Ou vai acabar tudo por causa do homem não ter cuidado com o meio ambiente. Todas essas coisas realmente estão destruindo a Terra. Mas a Terra não termina com uma situação assim. A Terra acaba com a vinda de Jesus Cristo. Não vai ser por um meteoro que vai vir e vai destruir tudo. Nenhum desses eventos é amparado pela Bíblia, então, portanto, não é verdade. A vinda de Jesus Cristo é o que termina a Terra como nós conhecemos. Então, a pergunta era, como ficará a Terra durante esse período? A gente leu aí e já deu a resposta. Pergunta número 4. Quem permanecerá na Terra durante os 1000 anos? Apocalipse. Vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 20, último livro da Bíblia lá, rapidinho, fácil de encontrar. Apocalipse 20, verso de 1 a 3. Olha o título desse capítulo, hein? Os 1000 anos. Está falando exatamente sobre esses 1000 anos. Apocalipse 20, de 1 a 3. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Existem muitas questões aqui que são uma linguagem figurativa, como por exemplo o dragão, que já é logo explicado depois, que é Satanás, o inimigo de Jesus. O anjo lançou o dragão no abismo. Lembra que a Terra, antes da criação de Deus, como a gente conhece, porque ele já havia criado antes, mas não tinha a forma que a gente conhece. Então a criação da Terra, no Gênesis, é falada a partir desse momento, quando a Terra era sem forma e vazia e trevas cobriam a face do abismo. Então, da mesma maneira, ela vai ser sem forma, vazia, terras cobrindo a face do abismo. Satanás vai ser jogado. A prisão de Satanás é justamente esse abismo, essa solidão. Nesse período na Terra, ficarão vivos apenas Satanás e seus anjos. Lembra que a gente estudou 1/3 dos anjos do céu que foram expulsos com Satanás porque preferiram crer nele? A prisão de Satanás é circunstancial ou simbólica, pois ficará 1000 anos sem ninguém a quem tentar. Ou seja, a prisão de Satanás não é acorrentado literalmente. É acorrentado porque é uma prisão porque ele está preso na terra sem forma, vazia, sem nenhum ser humano vivo, não tem ninguém a quem ele tentar. Todo o trabalho que ele fez desde que ele foi expulso do céu, que é fazer o ser humano errar, cair e se destruir, ele não tem mais como fazer. Ele não tem como ir para o céu, ele não tem como sair da terra, ele rodeia a terra inteira, tudo ruína, devastação, e não tem uma pessoa viva para ele tentar. Essa é a prisão de Satanás.
Quinta pergunta. Passando os 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Aí, beleza. Passou os 1000 anos. O mesmo capítulo de Apocalipse que a gente está, capítulo 20, versos 5, 6 e 7. Eu vou ler então. Apocalipse 20, de 5 a 7. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, adiante dos 1000 anos. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles durante os 1000 anos. A destruição de Satanás. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então Satanás será solto da prisão dele. Calma aí que faltou um pedaço aqui. Então Satanás será solto. Os ímpios ressuscitarão, né? A gente falou isso, os ímpios vão ressuscitar. Satanás será solto da sua prisão depois de 1000 anos. E agora ele tem de novo a quem tentar. Então logo ele não está mais preso. Ele tem o que fazer aqui na terra, que é tentar todas as pessoas que serão ressuscitadas. Pergunta número 6. Que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos? A gente vai ler algumas respostas, já está nesse versículo que a gente leu agora. E a gente vai ler também o capítulo 21, que é logo depois, o verso 2 do capítulo 21 de Apocalipse. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então, aqui João está descrevendo no livro de Apocalipse que a cidade santa descerá para a terra. Dentro da cidade estarão os salvos com Jesus. Fora da cidade estarão os perdidos juntamente com Satanás. Então, depois desses 1000 anos, os ímpios ressuscitam. Satanás tem a quem tentar, então ele não está mais preso. E vem do céu a cidade santa, porque a cidade santa que Deus criou, que Deus preparou para o ser humano, ela vai voltar a existir na Terra, neste planeta que nós conhecemos. Então, durante os 1000 anos depois da vinda de Jesus, os salvos vivem com Cristo nessa cidade santa no céu. Ela está no céu. Mas depois desses 1000 anos, ela desce para a Terra novamente. A cidade desce para a Terra novamente, onde Deus vai fazer uma nova Terra, como ele prometeu desde o princípio. Agora, olha só que maravilha. Se nós estivermos agora, nesse exato momento, se nós estamos muito acostumados com as coisas desse mundo, como a gente fala em outros versos, com as obras hollywoodianas, ou de livros de ficção, ou do que quer que seja, a gente não consegue apreciar tão bem a verdade. Porque é embutido na nossa mente que coisas maravilhosas só acontecem em ficção. Isso é uma mentira deslavada que Satanás conta para a humanidade. Uma mentira deslavada para tentar tirar o ser humano do foco da realidade, da verdade. Isso que a gente está lendo aqui hoje é a verdade, meu amigo e minha amiga. Vai acontecer. Tudo isso vai acontecer. Está claro aqui. Eu desejo que você tenha realmente uma experiência pessoal com Deus, para você ver já as maravilhas dele acontecendo agora na sua vida. Porque isso fortalece a nossa percepção da verdade. Mas olha que maravilhoso o que Deus já revelou para a gente. Já revelou tudo. Percebe que está tudo aqui revelado? A gente está lendo só um livro, gente. A gente tem só a nossa base aqui de todo esse estudo. É um único livro, a Bíblia, e ponto final. E veja a clareza com que a Bíblia fala. Nós vamos agora para a penúltima pergunta. O que Satanás fará com seu grande exército à medida que a cidade santa se aproximar da terra? Bem, então desce a cidade santa de Jesus, que Jesus preparou para os seus filhos, e na cidade santa na terra está Jesus, os anjos, os servos de Deus. Fora da cidade, todos os que negaram a Deus, Satanás e o terço de anjos dele que ficou com ele, que aceitou o testemunho dele. Todos esses estão do lado de fora da cidade santa. Então o que Satanás vai fazer com esse grande exército? Apocalipse 20, capítulo 20, verso 8. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar.
Seu número é como a areia do mar. Então, Satanás reunirá seu exército, que será como a areia do mar, de tanta gente. Gente, imagina, gente de todas as gerações da humanidade. De todas essas gerações, todas as pessoas que não aceitaram a Cristo estarão de pé e nesse momento servirão a Satanás. E Satanás se preparará para atacar e tentar possuir a cidade santa que descerá do céu. Então, quando a cidade santa está vindo, claro que existe muita coisa ainda dentro desse contexto. A gente ainda está estudando essas questões até meio que por cima, apesar de a gente estar se aprofundando, mas tem coisas que acontecem nesses intervalos. Como, por exemplo, o fato das pessoas, existe um momento onde as pessoas vão perceber por que elas não, até os que não foram salvos vão entender por que eles não foram salvos, vão entender em que momento eles negaram a Jesus Cristo, em que momento eles negaram a Jesus Cristo na vida deles. Todos vão entender, todos, os salvos e os não salvos. Mas Satanás ainda vai ter força para instigar uma inveja no ser humano, instigar uma inveja ao ponto de fazer com que ele acredite que dá para tomar a cidade de Deus, dá para possuir, que vale a pena, que o ser humano é justo para isso, que ele foi injustiçado, mesmo em outro momento ele ter percebido que ele não era justo. Mas Satanás ele vai trabalhar, gente. A gente tem que estudar muito a palavra de Deus. Satanás tem milhares de enganos, ele é muito inteligente, a gente sozinho não consegue entender, não consegue se desviar disso. Por isso, a necessidade de a gente estudar todas essas coisas, estudar a palavra de Deus, estarmos fortes. A gente estudou em outro estudo que a palavra de Deus é o nosso escudo. Jesus Cristo é o nosso escudo, é a nossa armadura. Só dá para lutar essa batalha com Jesus Cristo como armadura. Última pergunta de hoje. Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e sua vontade? Ainda aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 20, agora a gente vai ler o verso 9. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Um fogo destruiu todas as pessoas, todos os seres que estavam para fora. A gente já viu, vamos agora para o livro de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento. Acompanha aí comigo. Evangelho de Mateus, livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 25. Mateus 25, verso 41. Mateus 25, verso 41. Então, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e a sua vontade? Descerá fogo do céu e enxofre aos que rejeitaram a salvação. O fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles que não ficaram ao lado de Cristo receberão a mesma sentença de Satanás. O desejo de Deus é salvar. Para isso, Cristo deu a vida. A destruição é um ato estranho para Deus. Mas, depois de dadas todas as oportunidades, ele terá que destruir o mal para devolver a perfeição original a seus filhos. Depois de todo esse tempo de história, fica claro para todo o universo que o pecado é algo ruim. Que o plano de Lúcifer, que é Satanás, era um plano contra Deus, contra o benefício da criação, contra tudo que existe de bom. Quando Jesus Cristo morreu aqui na Terra, viveu e morreu e ressuscitou, ele fez isso para que você e eu não passássemos por essa segunda morte. A primeira morte aqui na Terra, talvez a gente passe. Várias pessoas que andaram com Cristo passaram pela morte aqui na Terra, mas todos ressuscitarão. Alguns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Jesus Cristo veio livrar a gente justamente dessa morte eterna, que é a segunda morte. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele morreu com o peso do pecado de toda a humanidade para pagar o preço, para a gente poder voltar para casa. É simples assim, gente. A verdade é exatamente o que a gente está estudando aqui. Clara como cristal. Eu li alguns versos que dão as respostas para o que a gente se propôs a estudar hoje. Cada Bíblia, tem algumas Bíblias que têm versões um pouco diferentes, então uma palavrinha ou outra vai mudar, mas o contexto é esse. Talvez você esteja estudando uma Bíblia que dê
que use alguma palavra diferente. Mas o contexto é esse. A mensagem de cada verso é justamente essa. Então, após a segunda vinda de Jesus Cristo, inicia-se o milênio. Durante esse período, os salvos estarão no céu. A terra ficará sem forma e vazia. Não haverá pessoas vivas, com exceção de Satanás e seus anjos. No fim desse período, a nova Jerusalém descerá para a terra com os salvos. Satanás formará um grande exército, mas serão todos queimados com fogo e enxofre. Essa é a história revelada para você e para mim, para a gente se preparar. O próprio Satanás sabe que tudo isso vai acontecer. Satanás sabe que o tempo dele é curto. Ele está agindo o máximo, o mais rápido possível para destruir, levar para a destruição com ele tantos quanto ele puder. Não se engane em ver um mundo que se diz cada vez mais coerente com a verdade, cada vez mais bonzinho. Satanás tem enganos sutis. E nesses enganos sutis ele está levando a humanidade ao engano. Vamos ficar do lado de Jesus. Escolha hoje. Queira estar hoje no céu durante esses 1000 anos. Sinta que Jesus está te chamando para passar a eternidade com Ele. É isso que Jesus está te chamando. Para isso que Jesus está te chamando. Decida a partir de agora fazer parte dos seguidores de Deus. Você pode. Nós estamos no tempo da graça. Jesus Cristo está intercedendo por nós no lugar santíssimo do santuário celestial, intercedendo e sendo nosso advogado. Nós estamos no tempo da graça. Isso nos é dado de graça. Aproveite enquanto há tempo. Depois dos 1000 anos, a cidade santa desce, a terra é restaurada e a gente vive a eternidade com Cristo numa terra restaurada. É maravilhoso o que vai acontecer ainda nesse momento. O centro do universo passa a ser a Terra, onde o próprio Deus vai habitar e vai morar com seus filhos. A história é muito maravilhosa e está revelada para mim e para você. Então faça a escolha certa, por favor, enquanto há tempo. As coisas vão piorar muito ainda na Terra. Elas vão ficar muito piores. Se prepare e se apegue a Jesus Cristo, porque Ele está te chamando. Não sou eu, é Jesus Cristo que te chama e que fala ao seu coração. Vamos fazer uma oração e terminar o estudo de hoje, então, galera. Santo e eterno Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque na sua santa sabedoria o Senhor revelou a nós todos os principais eventos que hão de acontecer aqui na Terra. O Senhor nos alerta e nos chama e nós te agradecemos por isso, Senhor. Que maravilhas ainda vão acontecer, meu Deus. Como o Senhor é justo e bom. Obrigado, Senhor, porque mesmo a raça humana não merecendo, o Senhor veio pagar o preço por nós. O Senhor Jesus veio, pagou o preço por nós para que nós pudéssemos ter acesso ao Senhor e voltarmos para casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez isso. Obrigado porque mesmo sabendo que o homem pecaria, o Senhor criou o homem. O Senhor não precisava ter feito isso. O Senhor sabia o preço que o Senhor ia pagar por causa da vida humana e o Senhor criou mesmo assim. Satanás tentou dar um jeito para que a sua justiça não alcançasse o ser humano, mas o Senhor morreu por nós para que nós pudéssemos ser alcançados. Obrigado, Senhor. Meu desejo, meu pedido, o que eu imploro ao Senhor nesta oração é que cada pessoa que viu esse estudo, que está acompanhando, e cada cristão na face da terra, creia no Senhor, alcance o Senhor enquanto o Senhor está disponível, estenda a mão para essas pessoas como o Senhor tem estendido sempre e que essas pessoas escolham, todos nós, a cada dia, estendermos a nossa mão e nos apegarmos a Ti. Senhor, por favor, livra-nos das tentações, liberta-nos dos enganos, mostra, Senhor, para nós quais são os nossos enganos para que nos arrependamos. Nos ajude a andarmos unicamente no Seu caminho, que é o caminho verdadeiro, e nos prepara para esses dias que vamos viver essas coisas. É o que nós Te pedimos e agradecemos. Pedimos para nós e para a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, galera. Valeu pela companhia. O nosso próximo estudo é a verdade sobre a morte. A gente já falou algumas coisas sobre a morte, mas a gente vai estudar mais a fundo esse tema na Bíblia. Eu espero vocês no próximo estudo. Um grande abraço. Se você perdeu essa live, tá chegando aqui no fim, eu vou subir esse vídeo agora também no canal do YouTube da Vicol. E aí você vai poder acompanhar por lá. Lá estão todos os estudos. É isso aí, galera. Um grande abraço para todos vocês e tamo junto. Fica com Deus.